O amor foi mudando progressivamente ao nível da relação entre as pessoas. Houve uma coisa que foi sendo introduzida no amor, que foi a relação entre duas pessoas viver, a relação conjugal ou conjugalizada, como se quiser chamar, ser feita na base do amor. Para mim, na minha opinião, o amor teve uma mudança radical desde 25 de Abril até aos dias atuais. Antigamente, como sabe, não era assim, quer dizer, havia casamentos de conveniência, havia casamentos por razões económicas, havia vários tipos de casamento. Antes era uma coisa muito tradicional, hoje em dia há muitos casais que estão juntos, mas não são casados. Há também divórcios, que antigamente não era uma coisa fácil de acontecer, hoje em dia a maior parte de muita gente é divorciada. A questão do divórcio, que não havia antes de 25 de Abril, a questão do aumento grande que tem havido no número de divórcios desde aí, quer dizer, desde a questão dos casais que funcionam quando o amor existe. Antigamente havia aquela coisa que dizia ao filho: filha, não te preocupes, eu não estou apaixonado, vou casar, mas não estou apaixonado. Não te preocupes, o amor vem depois. O que é importante é a amizade. Isso acabou completamente. Hoje em dia acho que as pessoas estão juntas por amor, não é? Também os casamentos homossexuais, que antes não eram permitidos. A sociedade tornou-se mais inclusiva, mas também mais direitos para as mulheres, com menos violência doméstica. E quando o amor desaparece, ao fim de algum tempo, com filhos mais dificilmente, sem filhos mais facilmente, as relações acabam e as pessoas acreditam que é possível voltarem a sentir amor para fazer novos casamentos e casam-se outra vez, repetem, digamos, o casamento ou o acasalamento, muitas vezes não casam, não interessa. Mas é interessante ver que em Portugal, em Portugal estamos quase a atingir esse número, mas em Espanha o número maior de filhos já são fora de casamento. Não são bastardos, como antigamente havia os bastardos, que eram filhos que se faziam fora de casamento. Não, são filhos, são crianças que nascem fora da instituição de casamento formal. Hoje em dia também há mais liberdade em relação a demonstrar o amor, tipo, publicamente. Por exemplo, antigamente era uma coisa mais escondida, as pessoas era visto como vergonhoso estarem-se a beijar na rua. Hoje em dia é uma coisa totalmente normal, os casais encontram-se, dão as mãos, beijam-se. Isto tudo porque o amor vai complicar tudo. Antigamente as pessoas casavam para o resto da vida, pois os homens tinham as namoradas, tinham amantes, alguns tinham, outros não tinham, as mulheres não tinham, eram mais penalizadas, então quando tinham eram muito penalizadas. Hoje em dia isso já não é assim, há uma igualdade também nesse aspecto muito grande, os homens podem ter outras pessoas, as mulheres podem ter outras pessoas, enfim, ainda não é bem igual, a penalização não é bem a mesma, mas as coisas estão muito próximas. E a igualdade das mulheres foi fundamental nisto, não é? O que muitas vezes complicou a vida aos homens que não estavam preparados para isso. Se for preciso marcar uma coisa importante, eu diria que é um relatório muito importante que saiu nos Estados Unidos em 48, chamado relatório Kinsey. É um relatório sobre a atividade sexual dos americanos. Foi a primeira vez que se publicou uma obra aberta sobre a sexualidade dos americanos, em que falava-se pela primeira vez, sobretudo, da sexualidade feminina, não é? Que era uma coisa que na altura não se falava e que ainda hoje, muitas vezes, não se fala, não é? E, portanto, o sexo passou a ser uma coisa aberta, estudada, e, portanto, as mulheres puderam exprimir aquilo que sentiam, os homens puderam exprimir aquilo que sentiam. Eu diria que, em relação ao amor versus sexualidade, não é provavelmente sobre o amor, é sobre a sexualidade, foi um marco muito importante. E ainda hoje perdura muito, não é? Uma coisa que eu gostava de ver ainda, que eu acho que ainda pode ser melhorada, é a questão da discriminação Eu gostava que ninguém sofresse preconceito por amar quem ama. Mas faz um bocado de impressão haver jovens que não olham para o futuro e têm que se ir embora, que não vivem como deve ser, que não têm casa. Isso faz muita impressão ao fim de 50 anos, 25 de Abril. Nem tudo antigamente era mau. Por exemplo, antigamente as pessoas eram mais românticas, escreviam mais cartas de amor, havia menos traições. Pronto, era bom que essa parte voltasse, mas também era bom que sem a parte da discriminação e sem a parte da violência contra as mulheres, da violência doméstica, que foi uma mudança muito boa, termos agora leis para proteger as mulheres e para defender pronto, o bem-estar das pessoas e a de amar quem quiserem. As condições de Portugal mudassem, que não são brilhantes, de facto. Isso é o que eu mais gostava
Não vai ser no meu tempo, provavelmente, mas há de acontecer, com certeza.